Muita gente diz que quer mudança, mas na hora de percorrer o caminho não é fácil, a coisa não acontece de uma maneira tão fluida como a pessoa espera. E essa expectativa, esse entendimento de necessidade, esse direcionamento, parte dela vai de encontro com como o coach vai direcionar este processo. Então eu vou contar aqui neste vídeo para vocês as principais competências que um coach deve ter, segundo o ICF, a Federação Internacional de Coaching. O coaching é retrato do nosso tempo. Em uma matéria que eu li esses tempos numa revista bem importante a respeito do tema personal, né? Professional, coaching, tutoria e todos esses processos que envolvem mudanças, né, das pessoas para que alcancem resultados, eu ouvi esse título, né? Coaching é retrato do nosso tempo, que nada mais é do que a gente entender a celeridade do nosso mundo, a necessidade de respondermos a essas mudanças e a gente construir competências que sejam adequadas para a gente alcançar os objetivos que a gente deseja nos vários aspectos e esferas da nossa vida. Por isso que coaching, a gente pode falar de professional, a gente pode falar de carreira, a gente pode falar de life coaching, né, de vida, a gente pode falar de um coaching positivo, um coaching executivo. Então a gente tem várias maneiras de fazer a tratativa a respeito dessas necessidades, dependendo de quem é o coach, do qual objetivo está se estabelecendo esta relação e assim por diante. E eu gosto sempre de lembrar, né, que por mais que pareça, né, que seja algo de início, meio e fim, que se entrega e se deu resultado, não deu resultado, né, que não é bem assim, a questão é o processo de responsabilização do profissional, que quando ele busca esse processo de coaching, tem uma questão aí dele entender que ele vai precisar percorrer um caminho em que talvez vai gerar algum desconforto, vai gerar algumas decisões importantes para que ele siga, para ele evoluir, né? E tem uma frase que eu gosto muito de trazer aqui, né? Uma pesquisa fala que apenas 35% de clientes que contratam um processo de coaching chegam até o final com uma mudança de fato percebida e significativa. E um dos maiores motivos pelo qual as pessoas não chegam até o final é porque tem muita gente que quer a mudança, mas não quer percorrer o caminho para isso. Então, a dificuldade de entender que eu preciso me colocar nesse lugar de responsabilidade e que como eu vou ter ganhos, né, no momento em que eu defino um objetivo, eu vou ter perdas de outro lado, eu preciso saber mensurar isso, né? E qual é o principal fator-chave aí, além da metodologia do coaching para ajudar as pessoas a chegarem até o final? É a gente ter competências que o próprio coach respeita, né? A Federação Internacional de Coaching, o ICF, ela é essa federação justamente para construir essa metodologia e a gente ter um guia, né, profissional de quem é coach, né? Para que a gente possa perseguir este movimento adequado aí, né? E eu quero dizer para vocês aqui, né? Quero trazer nesse vídeo a questão do quais são essas 4 grandes macro entendimentos de competências que esse coach precisa ter para que a gente possa ter mudanças nesses resultados finais, né? Em que seja de fato percebido a mudança e mensurado pelo próprio coach, entendendo que ele tem que ser comprometido e responsabilizado pelo seu resultado. Mas a maneira desse caminho ser percorrido partes da condução desse coach. E a primeira grande seção como competência do coach é ele estabelecer os fundamentos. Estabelecer fundamentos não só estabelecer um acordo do que é coaching, do que a pessoa vai ter naquele espaço, do que é a parte dele, o que é do coach, essa habilidade de entender o que é necessário para interagir adequadamente com o cliente, né? E o que ele vai ter de ti, né, como coach. E o segundo grande elemento de competências do estabelecer os fundamentos é habilitar a nossa ética, né? E respeitar os limites que a gente tem
de construção com este profissional. Então a gente precisa ter habilidade para aplicar apropriadamente as nossas técnicas e os fundamentos. A gente precisa entender que tem limitações no processo de coaching, que a gente não vai ir para outra esfera, que seja terapêutica, diagnóstica, ou que exista uma necessidade aí medicamentosa, inclusive, tá? Então a gente precisa estabelecer isso com o coach. Quando ele chega para ti pedindo por esse processo, a primeira coisa que a gente precisa saber fazer é isso. A segunda questão importante, né, de sessão aí dos comportamentos e competências do coach é co-criar um relacionamento. Pensa que este profissional vai passar alguns meses aí contigo, né? Vai passar conversando e contando sobre a sua história, trazendo demandas, trazendo situações. E quanto mais essa relação for estabelecida, vinculada, próxima, melhor vai ser os resultados daquilo que precisa ser feito dentro desse processo de coaching. Então, um terceiro competência aí do coach é essa habilidade de estabelecer uma confiança com o seu coachee, né? Então, uma das principais coisas que tu precisa colocar energia é compreender que esse espaço é seguro e que ele vai poder contar contigo, né? Com a tua confiança, com o teu apoio, para que tu siga adiante. Até porque, como eu falei, nem sempre esse processo é fácil para o coachee. Nem sempre esse processo vai ser rápido, vai ser tranquilo, vai dar uma situação e ele já vai sair fazendo. Não é bem assim. Então ele precisa ter esse espaço onde ele retorna para que ele possa contar, né? E isso precisa acontecer como uma quarta grande competência do coach. Precisa ter presença. Assim como a gente exige do coach que ele esteja inteiro no seu processo, o coach precisa também estar inteiro. Então, muitas vezes quem é coach e que trabalha com outras coisas, nós, por exemplo, aqui na Estalo, a gente trabalha com outros treinamentos, mentorias, outros tipos de trabalho. A cada pessoa que a gente encontra, né, a cada encontro do processo de coaching, eu preciso me situar. Como é que ela estava aquela pessoa, como é que ela estava no último encontro, para onde que a gente quer ir, como um plano, né, para que a gente esteja de fato inteiro no processo com aquele profissional. Então, é estar consciente, né? Estar consciente de quem é aquela pessoa, usar deste relacionamento para que seja espontâneo, seja autêntico, né? E que a gente possa também devolver de uma maneira confortável aquilo que esse coach está buscando, nós, né, como profissionais. Que essas perguntas muitas vezes que podem ser difíceis, mas que precisam ser feitas. Eu sempre falo com o meu coaching que talvez eu vá falar coisas e vou perguntar coisas que sejam desconfortáveis, mas que ele lembre que talvez eu seja a única pessoa que talvez tenha esse espaço de relação e de confiança que possa fazer essas perguntas. E que talvez essas perguntas que eu esteja fazendo, essas situações que a gente esteja debatendo, já esteja sendo dita por outras pessoas, mas não são tratadas. Então, eu sempre estabeleço essa relação, né, com o meu coach para que esteja aberto, né? O terceiro grande item, né, como seção aí, né, das competências do coach é o processo de comunicação efetiva. Então, desde fazer uma escuta ativa, né? Então, quando eu falei da presença, ele vai pedir essa escuta. O que está por trás daquela história? O que está por trás daquele pedido? O que está acontecendo ali, que são necessidades que estão sendo atendidas ou não, para que tu também utilize de ferramentas, utilize de técnicas que vão ser adequadas para aquilo que o coach esteja te falando. E um dos segredos é a gente ter uma escuta que de fato é ativa, né? Então, qual é o significado do contexto do que o coach está te trazendo? Sexta grande competência é as perguntas poderosas em si, como eu trouxe para vocês já em alguns vídeos, né? Essa habilidade da gente revelar informações do coaching a partir deste relacionamento e deste vai e vem, né? Tem uma técnica que eu gosto bastante, que é os 5 porquês, né? Então, por que aconteceu isso? Porque tal coisa. Mas por que tal coisa? Porque tal coisa, né? E se a gente vai extraindo os motivos pelo qual aquele coach esteja se comportando de uma maneira ou de outra,
a história das perguntas faz acessar essa conscientização que é tão importante para o processo de maturação e de desenvolvimento, tá? E o sétimo grande competência dentro da sessão de comunicação é a própria comunicação direta. Não ter rodeios, né? Não ter segredos dentro desse processo. A gente precisa se comunicar efetivamente. E aqui eu tô falando desde quando que a gente combina o horário, os encontros, o pagamento, como é que vai funcionar o processo, até então uma linguagem também que gera impacto. Com quem eu tô conversando? Qual é a região e a cultura com quem eu tô conversando? Qual é o contexto pelo qual eu estou falando aquele determinado assunto. Então essa comunicação tem que ser livre, ela tem que ser direta, porque assim como a gente pede para o coach isso, a gente precisa devolver isso para ele. E a última grande seção das competências do coach é basicamente facilitar a aprendizagem e a construção de resultados, né? Então, conscientizar o nosso coach para onde ele quer ir, quais aprendizados ele teve, qual é a condução, né? Eu sempre falo que eu gosto de fazer um check-in e um check-out de todos os encontros que a gente faz. Um check-in é como a pessoa chega, para que ela sintonize no encontro, e como que ela sai. O que ela aprendeu dentro daquele momento que ela esteve ali, né? O que ela ficou refletindo, o que vai reverberar no dia dela, para que a gente entenda também o progresso que vai acontecendo com o nosso coaching. Projetar ações também é muito importante. A cada check-out a gente precisa fazer combinados, porque eu preciso enxergar e eu preciso facilitar que o coach vai conseguir aplicar aquilo que ele está vendo naquele encontro. Pode ser que daqui uma semana, um mês eu encontre ele, e dentro desse espaço de tempo eu preciso entender o que ele aplicou, o que ele compreendeu das oportunidades desse aprendizado contínuo que ele pode ter dentro deste processo. E mudança nada mais é do que a gente criar novos comportamentos a partir de uma repetição e eu entender o benefício de eu me comportar de uma maneira diferente. E também gerenciar o progresso e a própria responsabilidade. Então, chama para o jogo, né? Quando as coisas começarem a ficar difíceis, traz de novo o tema, responsabiliza, devolve, né? Faz esse gerenciamento, até porque a pessoa precisa enxergar que ela está evoluindo, né? Se a gente bota um objetivo muito distante, sem ter metas para celebrar no caminho, esse caminho vai ficar muito longe, vai ficar desgastante e eu não vou celebrar, eu não vou comemorar. E esse é um elemento importantíssimo para o nosso progresso e para a nossa sustentação de mudança comportamental, certo? Então aqui foram algumas competências importantes que o ICF nos traz como coach e que eu quis trazer alguns elementos aqui, alguns segredos, alguns macetes para que tu possa aplicar aí no teu dia a dia ou como isso acontece aqui na Estalo com quem chega até nós a partir desse serviço, tá bem? Se inscreve, ativa o sininho e me conta se tu gostou aí deste tipo de conteúdo.